Era uma noite longa e muito chuvosa, uma noite com o céu noturno pintado de sangue. Vemos muitos corpos de guerreiros que pereceram no campo de batalha. Em meio a um mar de sangue vemos que tem um guerreiro que sobreviveu a tudo isso. Ele está muito cansado e também muito desgastado da intensa batalha, sem falar em seus ferimentos sérios. Infelizmente as guerras são muito violentas e muitos não conseguem aguentar sua intensidade e são derrotados. Vemos muitos guerreiros derrotados de forma brutal. O guerreiro começa a analisar ao seu redor e vê que teve muitas baixas. Ele se lamenta. Uma voz fala que é claro: descuido de Arraiúti. O guerreiro se espanta e logo se vira para ver quem é. Uma criatura fala que em pensar que teria um humano tão poderoso. O guerreiro nervoso chama entidade de merda e fala como ainda pode estar vivo. Ele está em cima de uma criatura que mais se parece com um anjo. Ele se denomina como o Grande Arraiúti, e depois de se mostrar ao Império 20 dias atrás, ele causou muita destruição por razões desconhecidas. Ele era o último dos 3 gigantes que apareceram. O jovem pisa em seu peito como sinal de dominação e fala que por causa deles, metade do Império virou um cemitério. E pergunta o porquê dele ainda continuar vivo. A entidade fala para ele não se preocupar que não ficará vivo por muito mais tempo. Fala que Arraiúti irá voltar para o seu lado em breve. O jovem fala que isso é bom, já que seus amigos que morreram antes de você estarão te esperando. A entidade pergunta: amigos? O jovem fala que sim, os outros 2 que vieram antes de você. Um virou torresmo por causa de um dragão vermelho temperamental, e o outro foi selado pela eternidade por um velhote chamado Lorion. O jovem pergunta se ele entendeu seu felar da gaita. A criatura fala para ele não esconder a verdade com palavras superficiais. Crianças das estrelas compartilham seus sentidos umas com as outras. Sabemos que seus oponentes foram dizimados junto a eles. Significa que pessoas fortes como você não existem mais por aqui. Muito nervoso, o jovem manda ele calar a boca e fala que ele ainda está ali. A criatura fala para ele não se achar tanto. Ele diz saber que sua hora está chegando. Ele fala que ficaria feliz se você percebesse suas habilidades mais cedo e colocasse mais esforço em seu treinamento. Você teria se tornado um obstáculo ainda maior para nosso desejo. O jovem está furioso com o anjo. Ele responde ao anjo: certo, mesmo que não tivesse dito nada, sei que vivi uma vida de merda. Agora cale a boca e morra. A entidade fala que ele é um bom humano e tudo bem em ser orgulhoso. Mas, no fim, o seu mundo e será engolido pela luz estelar e desaparecerá. Sem muita paciência, o jovem dá um ataque fatal e dá um fim à criatura. Esse jovem não gosta muito de trocar ideia. Agora que Arraiúti foi finalizado, o jovem fica sem rumo. O que ele pode fazer sobre o que já aconteceu? Ele vai andando no campo de batalha enquanto a chuva cai. Ele olha para frente e lembranças vêm à sua mente. Momentos antes de tudo começar, seus amigos, rindo e todos conversando. Infelizmente tudo isso já é passado. Ele vê um dos seus colegas morto em uma pilha de corpos. Olhando firmemente ele resmunga que vocês estavam aqui, seus idiotas. Que tipo de orgulho fez vocês lutarem até a morte? Acha que são fortes só porque eu sou? Deveriam ter aceitado a fraqueza de vocês e desistido. E ele fala que até o fim, foram tão idiotas. Ele se pergunta por quê. Nós gigantes, que conseguiram defender a aura da espada mais forte do Império, por que minha espada foi a única que funcionou? Se não fosse por isso, não teria como um soldado em treinamento ficar nas linhas de frente, e vocês não teriam morrido primeiro. Eu realmente não sei. O jovem está em choque por ter sido o único a restar nessa batalha. Então ele escuta uma voz que perguntava se tinha alguém por perto, já que não podia se mover devido aos seus ferimentos. O jovem reconhece a voz. Espantado ele pergunta se é você. Então ele vai se rastejando usando a espada pelo campo de batalha, e mais à frente encontra uma pessoa que ainda está viva. Para sua surpresa é a grande general. Mas infelizmente ela sofreu ferimentos severos e perdeu o seu braço. Fica feliz em ver sua general a deixa. Após seu estado de felicidade, ele fica preocupado com a condição de seu ferimento é grave. Ele diz a ela que para alguém que está no comando. O que é isso, Ronan? Você não é um cabo? Também não é lá grandes coisas. Fala a comandante. Agora sabemos o nome do jovem guerreiro. Quebrando o clima, ela fala que o mais importante, o Arraiúti, morreu? Ronan fala que sim, e que foi ele quem o matou. O corpo dele não está muito longe. Ela diz que entende. Ronan olha surpreso pelo que vê. Sua grande general está chorando aliviada. Ela agradece a Ronan.
Ele fica em silêncio, observando sua general. Para quebrar o clima pesado, ele fala que se ela está tão grata, ela poderia ouvir um pedido seu: a limpeza dos soldados em treinamento. Normalmente, de acordo com os regulamentos, eles são queimados e abandonados, e mais poderia tratá-los bem dessa vez? Ela fala que não tem certeza. Você está mais vivo que eu. Então não seria melhor se o fizesse pessoalmente? Meio acabado, ele fala que como poderia, e começa a tossir sem parar. Ele mostra a ela que sua situação não é uma das melhores e que não está muito melhor que ela, e ressalta que pode morrer a qualquer momento. Ele fala que ficou vagabundeando por aí pela maior parte do tempo, então não pode fazer muita coisa, então ele acha meio injusto que ele vá morrer. Ela pergunta se ele tem algo que gostaria de fazer caso sobreviva. Ele fala que gostaria de fazer várias coisas, mas a única coisa que ele consegue pensar agora é: como será que teria sido se ele tivesse ido para a academia? Ela se surpreende com esse desejo. Parece que o que aquele gigante disse a ele está irritando ele, mas o mais importante, o desejo de sua irmã, enviá-lo para a academia e mais em breve, irei voltar para minha família. O comandante fala que quando a chuva passar, o grupo de busca vai. A interrompe falando que ele é uma causa perdida, então por que continuar dizendo coisas sem sentido? A chuva que está caindo forte parece que não vai parar tão cedo, porém algo estranho acontece. A chuva acaba do nada, deixando Ronan e sua general espantados. Algo de ruim se aproxima. Eles sentem uma pressão que os forçam a ficar no chão. Ronan fica sem entender o que está acontecendo, mas acaba vendo algo que era a última coisa que não poderia acontecer. Eles se deparam com um anjo de 8 asas. Junto a ele tem muitos outros inimigos alados. Será que antes do gigante ir de base, era sobre eles que ele teria dito que logo estariam do lado dos anjos? Ronan pergunta que merda é essa? De onde eles vieram? Sua general não acredita no que está acontecendo. Ela pergunta se os 3 gigantes não eram o fim. No fim, ela não conseguiu salvar esse mundo e uma terceira vez, com apenas uma chance restante, e ela não consegue pensar em uma maneira. Ela volta a si quando Ronan grita seu nome várias vezes. De volta à realidade, ela vê que Ronan está em modo de ataque, mesmo todo ferrado de ferimentos. Ele pergunta o que ela está fazendo, volte a si mesmo, e pede que ela use a telecinese ou qualquer coisa para jogar ele para cima, já que a sua espada não consegue os alcançar dessa distância. Ela já não acredita em mais nada. Ela fala se ele vai lutar mesmo nessa situação. Ronan fala que é claro que sim. Ele pergunta se ela quer ficar aí e morrer sentada. Mesmo que ele morra, não deveria pelo menos levar alguns deles consigo. Ela ainda está em choque e vê que ele ainda não desistiu nessa situação. Ela vê que ele é um grande homem. É por isso que conseguimos chegar até aqui. Se for ele, ela se vê em uma situação onde não tem mais saída. Ela chama pelo Ronan. Ele se vira e pergunta o que é. Ele está ocupado e pede para ela parar de falar, mas a general dá um beijo na boca deixando ele sem reação alguma. Será que ela está aproveitando a sua última chance de fazer isso com alguém? Então vemos que ela está passando uma esfera de energia na boca dele. Ele pergunta o que ela colocou na boca dele. Ela sussurra alguma coisa para ele e deixa a gente na curiosidade. Ele mal pode acreditar nas coisas que ela está falando. Fala que merda é essa que ela tá falando em uma situação dessas. Olha para o Ronan e faz um pedido. Nos encontrarmos de novo, pode me dizer para não fazer nada estúpido e me tornar uma alfaiate? A criatura concentra uma esfera de energia em uma das mãos. Ela conta ao Ronan que já fez muitas coisas, mas nada que se compare a isso. Só observa as atitudes dela. Que pronto, a criatura lança contra eles dois. Parece que todos vão de base agora. Era o que eu pensava. A esfera cumpre seu papel e leva o jovem Ronan ao passado. Acorda em um lugar bonito de clima agradável, mas grita por sua comandante. Ele olha ao horizonte e vê que poderia estar em um lugar melhor do que aqui. Dado ele fala que impossível, esse lugar, e não pode ser um lugar no interior do Império. Ele retornou à sua terra natal. Depois de regressar até sua terra natal, nosso protagonista Ronan encontra-se encostado em uma árvore. Confuso, ele chega à conclusão que sua grande comandante tinha dito a verdade. Enquanto ela passava a esfera na boca dele, ela passava uma informação importante onde ele não acreditava. Vemos ela passando a esfera na boca dele, e nosso menino pergunta o que era aquilo. Ela fala que o que ele acabou de tomar foi uma pílula de retorno temporal. Foi assim que ela, que uma vez foi uma alfaiate,
conseguiu chegar à posição de comandante. Mesmo que a orbe permita você retornar um total de 4 vezes, ela já utilizou 3. Então só tem mais uma chance. Ela está deixando essa última chance com ele. O poder de matar gigantes. Ela acredita que ele é a chave para impedir a destruição do mundo. Ela fala que ele precisa melhorar suas habilidades. E fica feliz que ele também tem esse desejo de querer ir à academia. Ele fala que só estava tentando falar algumas coisas legais. Ela fala que se você quer aprender, vá para a Academia Philion. Lá é um lugar com pessoas incríveis, então ela tem certeza que irão ajudá-lo. Ela tem mais um pedido ao Cabo Ronan. Se eles se encontrarem novamente, pode me dizer para não fazer nada estúpido e continuar sendo uma alfaiate? Em meio a um ataque crítico, ela lembra que fez muitas coisas, mas nada como isso. Em desespero, Ronan só se lamenta por ela. Batendo a cabeça em uma árvore, ele grita se isso é sério. Se for um sonho, por favor me deixe acordar. O pessoal só observa as queixas do jovem. Ele pensa que mesmo que seja real, se ele voltou mesmo ao passado, o que ele poderia fazer sozinho? Do nada ele se depara que esse é o passado. Então, ele se levanta e sai em direção à sua casa. Já que está no passado, ele pode rever sua irmã mais velha. Ele sai correndo pelos campos até chegar em um vilarejo. Se realmente ele voltou, se ele for um pouco mais longe, durante sua euforia, ele percebe uma cena meia caótica. Ele vê alguns jovens fazendo bullying com um outro rapaz. Ele se pergunta que raios eles estão fazendo colocando uma criança de cabeça para baixo. E pensar que esses caras não mudaram. Olhando direito, Ronan nota que a criança não está sendo presa por uma corda, mas sim por magia. Ele lembra que uma pessoa valiosa assim é difícil de se encontrar no campo de batalha. Não tem como ter uma em uma cidade rural. Ele se lembra que nessa época, ele tem certeza de que eles também estão aqui. O jovem que conjurou a magia se pergunta até quando eles irão fazer isso? Nesse ponto, algo ruim vai acontecer com essa criança. A criança pede por favor para que eles parem, e diz que ele não tem dinheiro. E fala que o remédio de sua mãe esse mês foi caro. O valentão pergunta o que ele deveria fazer sobre isso. Ele está só limpando a carteira dele. Por que deveria se preocupar com a saúde de sua mãe? Ele dá uns tapas na criança e pergunta se ele quer ser um subordinado. Deveria ganhar mais dinheiro. O valentão chama a atenção do Azel e fala para ele que esse garoto não sabe o próprio lugar, então pede que ele o levante até o topo da árvore. Meio assustado, Azel fala que não pode fazer isso. Se ele colocar ele tão alto e cometer um erro, o valentão fala que ele não é uma garota. Então por que está com tanto medo? Muito nervoso, o valentão manda ele se calar e levantar ele logo. E o ameaça, falando para fazer isso logo, antes que você acabe como ele. O garoto se pergunta como essa situação acabou assim? Será que foi um erro aprender magia? Ele só queria mostrar que também é bom fazendo algo. Em sua mente ele pensa que precisa falar que não consegue fazer isso. Mas, ele está com muito medo. Mas mesmo assim, ainda assim, ele precisa dizer, com a voz meio trêmula, ele pede por favor para que parem. Mas vemos um pedaço de madeira vindo em sua direção. Ronan dá uma paulada no garoto e manda ele calar a boca. E fala que ele vai acabar matando a criança. Com a distração que Ronan provocou, o garoto que está pendurado acaba sendo solto e caindo de costa no chão. Todos se chocam com isso e o valentão fica nervoso e pergunta que droga foi essa. Muito irritado, o garoto encrenqueiro pergunta se ele vai parar só porque ele te disse para fazer? E pergunta se ele acha isso engraçado. Com muito medo, Azel fala que não foi de propósito. Ronan se vira e fala para o Azel parar de se preocupar com lixos e falar somente com ele. Azel fica surpreso com a aparição do Ronan. Ronan fala que agora precisa falar sobre uma coisa com ele. O encrenqueiro tenta chamar a atenção do Ronan ofendendo ele. Ronan pergunta a Azel onde ele aprendeu telecinese. Ele diz que aprendeu de um grimório que comprou de um ambulante. Ronan fica surpreso que ele é bom assim com um grimório barato. O valentão tá quase dando um infarto de raiva pelo fato de estar sendo ignorado. Ronan pensa que isso é incrível. Ele vai descobrir mais quando ver melhor. Será um ótimo apoio quando estiver lutando com gigantes. Enquanto Ronan viaja em seus pensamentos, ele reconhece o som de uma espada sendo sacada. Puto da vida, o marginal está com sangue nos olhos e pergunta a ele se ele vai continuar ignorando ele. Morrendo de raiva, ele fala que Ronan está se achando porque ele tinha perdido de propósito para ele outro dia. Atacando Ronan, ele diz que hoje irá ensinar boas maneiras a ele. Ronan tira onda com ele falando que é uma espada bem grande. Um dia esse Zé Ruela conseguiu uma. A postura dele é bem ruim, mas ele é forte.
e isso deve bastar por aqui. Ronan desvia tranquilamente do ataque de espada, porém o nervosinho fica pistola por Ronan ter desviado de seu ataque. Ronan nota que mesmo que o seu corpo seja jovem, nada mudou. Os seus instintos de soldado disciplinado continuam. O Zé Ruela começa a rir e fala que ele é bem sortudo, ele ia fazer com que ele não pudesse levantar mais nada pelo resto da sua vida. Ronan concorda que hoje está com sorte, mesmo sendo tão azarado. O Zé Ruela fala que já que chegou a esse ponto, fala para ele ficar de joelhos e implorar, que talvez ele poupe a sua vida, porém não vai escapar com os 2 braços. Ronan o provoca falando que está com medinho. Ele fala a Ronan que se ele o matar, tenha certeza que ele vai cuidar bem de sua irmã. Ronan pergunta se ele falou da irmã dele. Já vi que vai dar merda isso aí. O tonto fala que sim, e que sempre que a vê, pensa nisso. A bunda dela é tão grande. Seria ótimo. Ronan não dá nem tempo do cara terminar de falar e já parte pra cima do besta, parecendo que quer matá-lo. Só vemos uma passada limpa estilo da Tramontina. O garoto nem viu o que tinha acertado ele. Ronan cortou a orelha dele com um pedaço de madeira. Só depois o Zé Ruela nota o que aconteceu e solta a espada para tentar estancar o sangue da sua cabeça, gritando de dor. Ele nota que ele tinha cortado sua orelha, parecendo cão incorporado. Ronan pergunta se ele está ficando louco para falar de sua irmã, e pergunta se ele está querendo morrer. De joelhos no chão, o valentão agora se parece com uma moça. Seus amigos se perguntam como isso é possível. A orelha dele foi cortada com um graveto. Ronan pergunta a eles se estão curtindo o show e manda eles saírem dali antes que acabem como ele. Fala também para deixarem o dinheiro que roubaram e ainda pede um extra por terem arruinado seu humor. Então eles concordam, falam que vão devolver tudo. Então entregam o dinheiro do garoto de volta. Em pânico, o garoto pergunta a Ronan se aquele dinheiro é tudo para ele, já que ali tem mais do que roubaram dele. Ronan diz que tá de boa, ele só quer a espada, e reforça para ele não se preocupar com eles voltando a te incomodar nem nada. Eles não teriam a audácia de fazer isso de novo. O garoto só agradece. Ronan o manda ir logo para casa. Meio envergonhado, a Sally pede desculpas ao garoto, falando que sente muito, e que não deveria ter feito algo assim, mesmo que o Hans tivesse o ameaçado. Mas ele estava com tanto medo, que não pode fazer nada sobre aquilo. Muito nervoso, ele fala que é tudo culpa dele e pede desculpas. Aliviado, o garoto fala para Sally que ele está chorando da mesma forma, de quando Hans trouxe você aqui pela primeira vez. Quando vi você, fiquei pensando sobre como você estava na mesma situação que eu. Não se culpe tanto a Sally, diz o garoto. Até porque não é culpa sua, mas aprecio suas desculpas. O garoto vai embora feliz da vida enquanto Ronan e a Sally o observam. Ronan lembra de como a Sally era uma pessoa boa. Ele pergunta se ele lembra que Eren tinha dito mais cedo sobre resolver uma coisa com ele. A Sally responde que sim. Ronan fala que isso é ótimo, e que irão se encontrar novamente em 4 dias. A Sally pergunta o que isso quer dizer. Ronan sai andando e fala que tem coisas para fazer, e que eles se encontram depois, quando a luz estiver visível ao céu da noite. Em tom ameaçador, Ronan lembra que se ele não vier, ele tem certeza de que a Sally sabe o que vai acontecer, certo? A Sally quase tem um treco no coração, então Ronan se despede e fala que ele vai morrer se atrasar. A Sally fica confuso sem entender nada. Finalmente Ronan chega na sua casa. Ele fica encarando a porta e flores são mostradas. Ele se lembra que sua irmã gostava de flores, então ele saiu pegando todas que via pelo caminho. Envergonhado, ele acha melhor jogar as flores fora. Uma pessoa sai e diz que ficou pensando em quem estava ali fora. Uma voz chama pelo seu nome, e então vemos sua bela irmã mais velha. Ela pergunta se ele tinha voltado. Durante seu tempo como soldado, ele pensou várias vezes consigo mesmo. O que ele vai dizer quando vê-la de novo? Deve pedir desculpas por sumir sem falar nada? Deve dizer que sente a falta dela? Ele pensou muito sobre isso. Mas essas são as coisas que somente o soldado Ronan pode dizer. Tudo o que ele pode dizer agora é... Sua irmã o interrompe com um belo sorriso, falando que ele voltou cedo hoje. Ronan está em choque. Ele responde que sim, ele voltou. Vemos uma mesa farta. Sua irmã fala que nunca pensou que viveria para ver o dia que seu irmão iria te trazer flores. O nome de sua irmã mais velha é Iril. Ela fica falando que está tão feliz e Ronan fala que bom que gostou. Ela fala se ele comeu o suficiente e se quer mais sopa, mas ele já não aguenta mais comer. Ele aproveita a ocasião e pergunta quantos anos ela fez esse ano. Com raiva, ela diz que é 22. Por quê? Ele fala que tinha esquecido. Já ela diz que isso não é uma coisa que você deve esquecer.
Ronan pensa que se ela tem 22 anos, então faltam 10 anos, até aqueles merdas invadirem. Sua irmã vê ele distante e põe a mão em sua testa para ver se ele está doente. Olhando para sua irmã e pensa que sua irmã é exatamente da forma que ele se lembra. Ela ainda é incrível, bondosa e quente. Ela o faz desejar que esse momento dure para sempre, mas daqui a 10 anos, para proteger este mundo e sua irmã. Então ele toma uma decisão e fala a sua irmã que tem algo a dizer. Sua irmã é pega de surpresa e fica sem entender nada. Animado, ele fala a ela que quer entrar na academia. Ela fica espantada. Ela pergunta se é sério e pede para ele repetir para ver se não ouviu errado. Ele fala que foi isso mesmo que ele falou. Ela fala que ele nunca ouviu quando falava sobre isso. Ela sai correndo e diz que não tem tempo para isso. Ronan fica sem entender nada. Ela fala que sabia que esse dia chegaria. Você é esperto, então ela tem certeza que ele vai se dar bem. Ele agradece. Ela puxa um caldeirão e diz que é o presente dela a ele. Ele vê que o caldeirão está cheio de dinheiro e pergunta quanto tem ali. Ela fala que tem guardado em segredo para surpreender ele. Se caso ele mudasse de ideia sobre a academia, ela queria ser capaz de pagar tudo de uma vez só. Ronan pensa que ela é incrível e pergunta quando ela juntou tudo isso. Mesmo que ele aprecie o presente, ele quer que ela use ele. Esse tanto não basta. Ela não entende e pergunta o que isso quer dizer. Ela fala que isso é mais do que parece. Ela não sabe para qual academia ele quer ir, mas isso já ajuda. Ele diz que se trata da Escola Imperial, a Academia Firion. Ela ficou surpresa e espantada. A Escola Imperial de Firion dispensa comentários. É a melhor escola educacional de todo o Império, com os melhores professores do continente, combinados com os grandes fundos da família imperial. Este é um lugar com a melhor educação, o suficiente para ser chamada de fábrica de heróis. O status dela é alto. Lugar onde cresceu a grande comandante Adeshan, o mestre espadachim Shulifen e também um dos piores criminosos, a bruxa invernal e vários outros renomes. Ronan se lembra que as pessoas dessa escola foram bem úteis durante a guerra, ao ponto de sua comandante comentar dela para ele. Ronan pensa que com esses padrões de entrada tão grandes e as taxas imensas, ela ser tão famosa também é um problema. Meio preocupado, ele se lembra da sua irmã na torcida por ele. Mas, determinado, ele vai provar a ela que é capaz. Mas antes disso, ele não sabia que Azel estaria aqui. Ronan erra o nome dele o chamando de Mazel, porém logo é corrigido. Azélio lembra que ele tinha dito que não o deixaria em paz se ele não viesse. Ronan manda ele esquecer isso. Era tudo zoeira. Ele o avisa que essa noite será longa e que quer testar algo com ele. Azel fica confuso e pergunta que teste. Do que você está falando do nada? Ronan fala que não é nada demais. Ele pede a Azel para usar telecinese nele, pedindo que levante ele o mais alto que conseguir. Assustado, Azel pergunta por que usar telecinese do nada. E por que ele faria algo tão perigoso? Ronan diz que não é tão perigoso e manda ele fazer o que ele diz. Ele avisa que não vai morrer e pede que não tenha medo. Então Azel concorda. Esse protagonista é meio doido das ideias. Concentrando seus poderes em suas mãos, Azel avisa que irá começar. Ela dá um nome tosco a seu golpe de mão invisível e o atira em Ronan. Ronan se impressiona e fala que isso é bem melhor do que ele tinha imaginado. Praticamente voando, Ronan se sente muito feliz com a situação atual. Mesmo que não tenha tanta altura ou estabilidade, o sentimento é parecido. Durante a batalha contra o Arraiute, o que o permitiu de lutar de igual para igual com aquele monstro foi a telecinese. Telecinese é uma habilidade rara, até mesmo entre os magos, que já são raros por si só. Isso quer dizer que Azel irá se tornar alguém importante durante a guerra que irá acontecer. Ronan se pergunta se esse começo não é bom demais. Azel já está quase no seu limite e o avisa que está difícil continuar. Ronan pergunta se ele consegue aguentar mais um pouco. Ele quer checar uma coisa. Ele fala que vai descer sozinho. Azel pergunta se ele tá ficando doido. Ronan empunha sua espada e dá um corte vertical. Azel não acredita no que viu. Ele fica sem entender como Ronan cortou sua mana. Ele não se aguenta e pergunta o que ele acabou de fazer. Ronan fala que não é nada. É só um movimento acrobático que ele tem aprendido por muito tempo. Azel rebate dizendo que isso não é movimento coisa nenhuma e como ele conseguiu cortar sua mana. Ronan logo dá um croque nele para ele ficar quieto. Ele fala para deixar para lá. Ele também não sabe o que está acontecendo. Ele sabe que descobrir o que é essa habilidade é uma das coisas que ele precisa fazer. O motivo de sua espada funcionar nele, essa pode ser a razão. Ele pode pensar sobre isso lentamente, então agora ele tem algo que precisa fazer. Enfim, ele diz que o Azel passou no teste. Ele joga uma mochila para ele carregar e pede para que ele o siga. Antes que a lua desapareça,
tem algo que preciso que você faça. Azelle não entende e Ronan responde que essa hora da noite. O que quer dizer? Essa pode ser a primeira página da biografia de Ronan, o maior livro de história do Império. Durante a caminhada, Ronan comenta a Azelle sobre querer ir a Filion. Chocado, Azelle pergunta se ele ouviu errado. Certo, Ronan? Ele fala se iremos à Academia Filion onde toda a elite do Império está? Nós dois? Ronan fala que ele ouviu certo. Então por que continua perguntando? Ele pergunta se isso é algo ruim e se ele não quer ir? Azelle fala que não é esse o problema. Azelle comenta que Ronan tem talento com artes marciais, então tá de boa, mas em contrapartida, ele não sabe fazer nada. Ele se considera covarde e tímido. Olhando seriamente para Azelle, Ronan pergunta se ele quer continuar assim. Seu talento inato, você está desperdiçando ele com aqueles bastardos. É essa a vida que você quer? Ronan diz que honestamente você tem pontos bem idiotas. Você é tímido e covarde. Você é um bebê chorão que chora por qualquer coisa. E um perdedor que tem medo de tudo. Azelle recebe uma enxurrada de críticas. Mas Ronan fala que está tudo bem, porque ele pode mudar isso a partir de agora. Mas o que for feito daqui pra frente, não pode mudar. E um dia você vai se arrepender. Assim como eu, na minha vida passada. Ansioso, Ronan pergunta a Azelle o que ele acha, e se ele já mudou de ideia. Azelle fica emocionado em ver como Ronan estava preocupado com ele. Ronan fala que não vai forçar ele nem nada, já que a vida é dele, então ele pode voltar se quiser. Ele dá as costas e fala que está ocupado, então vai seguir em frente. Azelle manda ele esperar e que também quer mudar. E que vai a Filion com ele, e pede que ele o ensine o que ele precisa aprender. Ronan concorda e fala que essa é a primeira vez que ele agiu de forma madura. Então, para o primeiro obstáculo do novo Azelle, vamos começar. Azelle diz que sim, enquanto Ronan dá um sorriso diabólico, pensando que saiu como planejado. No meio da noite, alguém fez uma fogueira. Azelle não imagina quem poderia estar ali. Assustado, ele pergunta a Ronan se esse é seu primeiro obstáculo. É claro que sim, diz Ronan. Esses são os melhores oponentes que conseguir encontrar, para trazer à tona sua habilidade. Um Goblin lunar. E esse é o líder. Sorrindo, ele pergunta a Azelle o que ele acha. Não é bom? E com um olhar sombrio, Ronan pergunta se já podem começar.